Johnny, boa noite, tranquilo? Estou começando a faculdade de economia, parabéns. E não tenho muita noção de mercado financeiro. Tu poderia falar mais das áreas de investimentos que as pessoas trabalham? E a faculdade também? Legal, eu nunca falei de setores do mercado financeiro. Isso geraria um baita corte para vocês agora. Eu vou te explicar agora, então, os 3 principais cargos no mercado financeiro de uma maneira muito simplificada, só para que você tenha uma bagagem de onde começar. Tá? Então eu vou dar uma trinchada nas carreiras do mercado financeiro de uma forma simples. A gente pode entrar num nível de detalhe muito grande. Para isso, que eu tenho as consultorias ali que eu faço, que a gente entra em detalhe de cada função, eu explico mais um pouco do dia a dia. É importante que você tenha essa conversa com uma pessoa do setor, seja comigo, que é uma conversa paga, ou com uma pessoa que você conhece, para você entender um pouco mais da realidade. E quando você entra na faculdade e já tem conhecimento dessas áreas, fica mais fácil de você traçar os seus planos para um futuro estágio. Porque é muito importante que você faça, cara, pelo menos mais de 2, 3 estágios durante a faculdade você tem que fazer. Você não pode fazer só um estágio. Essa é a minha regra e é um bagulho que eu bato o martelo e tenho uma opinião muito afirmativa sobre. Então, áreas de atuação no mercado financeiro. Eu divido em 3, tá? 3 atuações principais. Você tem o front office, middle office e o back office. E eu vou te dar exemplo das 3, tá? Então, dentro do front tem várias profissões que você pode atuar. 2 delas, por exemplo, vendedor ou assessor de investimentos no mercado financeiro, mais bonitinho falar. Assessor de investimentos ou atendimento ao cliente. Então, você já começa a entender. Front office é a pessoa que está na frente, que está em contato direto com o cliente. Essa é a pessoa do front. Legal, maravilha, entendemos. Então vamos partir para o middle. Middle é a pessoa que não tem nem tanto contato direto com o cliente, mas também não é uma pessoa 100% operacional, que é o back office, que eu já vou explicar. O middle é como se fosse o marketing, que o trabalho dele é fundamental ter acesso ao cliente, aos feedbacks do cliente, comportamento do consumidor, mas também muito do seu trabalho é desenvolver artes, desenvolver estratégias, campanhas, lançamento de produtos, de comunicação, que é um trabalho que ali ele está conectando entre o middle e o front. Isso deu um exemplo de marketing. Pode ter outras funções que usam um pouco do feedback do cliente, mas ao mesmo tempo você tem um trabalho operacional muito forte. E por fim, você tem a parte do back office. Vou dar um exemplo de uma profissão do back office, é o operador de renda variável. É uma pessoa ali que está só ali operando na bolsa, está fazendo ordens de compra e venda, que não tem contato direto com o cliente. Você pode ser um operador de mesa, tem contato com o cliente, aí se encaixaria no front office, mas uma área de contabilidade, por exemplo, setor financeiro, você está na parte da operacional, a parte, o esqueleto da empresa, para fazer funcionar. Porra, perfeito, perfeito. Melhor analogia possível do front, do middle e do back é atacante, que é o front, tá ali marcando o gol, vendendo, meio campo. Aquele cara que está aqui, ó, passa ali é o middle office, e o back office é o goleirão, pô. Zagueirão, Gustavo Gomes do Parmeira. Caralho. Vamos ganhar Paulistão. Puta, se eu soltar esse vídeo para menos não ganhar do Água Santa, eu tô muito fodido. Direto com ar é o front. Então, o back office é aquele cara que tá em planilha o dia inteiro, tá utilizando ali, criando estruturas, o desenvolvedor que não tem contato direto com o cliente. Então, tudo isso se encaixa no back office, é uma profissão mais para introvertidos, pessoas que não gostam de ter contato com o cliente. O middle é uma parte mais estratégica de negócios e o front é uma área muito de atuação, uma área de falar com o cliente, trazer feedback, vender, atender cliente. Tudo isso é muito importante. Então, a primeira discriminação que eu faria entrei na faculdade, quero trabalhar no mercado financeiro ou qualquer empresa, porque a estrutura é muito parecida. Em qual dessas 3 eu tenho mais capacidade? Eu já trabalhei nas 3. Eu já trabalhei na parte de operação, no Safra, muita operação. Trabalhei no middle, em marketing, em startups. E eu trabalho ainda muito no front, vendendo em startups, que é meu principal trabalho hoje. Já fui assessor de investimentos, já fui atendimento, service desk na XP também. Então, tive essa bagagem nas 3. Se você puder ter, ótimo, porque você vai pegar insights de cada uma que te vão abrir a cabeça muito. Mas você pode pegar uma que você já sabe que você gosta de especializar. Mas eu queria me conhecer e eu queria testar essas novas áreas. Ficou claro, Juniorzão, pra você qual área você quer ser? Bota nos comentários. Vocês se encaixam mais como middle, back ou front? Porra, vamos... Esses termos em inglês é uma porra, né? Vamos... Eu sou da frente, eu sou do meio, eu sou de trás. Fala em português mesmo. Fechou? Maravilha. Pra você,
O que um estagiário deve entregar além do esperado? Sou dev estagiário. Boa. Boa pergunta, Christian. Eu sempre fui considerado um bom estagiário, tipo aquele estagiário promessa, sabe? Agora eu vou ser muito arrogante, mas eu sempre fui falar assim, nossa, o John tá meio estrelinha, sabe? Isso em dois pontos. O arrogante dessa parte é, por eu ter sido considerado um estrelinha, eu era considerado também aquele menino que queria ser CEO com 23 anos, que é uma bosta ter esse rótulo, porque é uma falta de paciência, é uma falta de visão de realidade, falta de humildade principalmente. Mas eu tinha muito essa vontade de entregar mais do que esperado. Por exemplo, eu sempre tive um olhar para negócios muito bom e de vendas. Então eu sempre comecei a implantar novos projetos e vender isso para os funcionários internos. E mudanças assim que dependia só de mim fazer e eu não precisava que outra pessoa me ajudasse. Por exemplo, quando eu trabalhava na XP, a gente usava muito de macroeconomia, né, análises econômicas, e eu era o único ali que era formado em economia. Todo mundo ali tinha administração e não conhecia muito bem os termos econômicos, por incrível que pareça. Então, o que eu fiz? Algo que só depende de mim. Eu escrevia uma newsletter, que toda quarta eu lançava para os funcionários da empresa, eu mandava para a XP inteira, falando assim, galera, resumo da macroeconomia ali da semana. Dava um termo, dava uma aulinha de macroeconomia, explicava o que é uma curva SLM, por exemplo. O que você pode fazer, tá, Christian? Que eu vejo os dev fazendo. Muitas empresas, elas não pensam na parte de treinamento e de capacitação do funcionário. Então, numa empresa que eu trabalhava, numa startup, eu lembro que na verdade ela não era dev, ela era product owner. Ela pegou e reuniu todo mundo assim na empresa, pelo menos que tinha interesse. Galera, vamos fazer quinzenalmente uma reunião para falar para alguém da empresa, dar uma palestra sobre algum tópico que ela tenha conhecimento. Por exemplo, você que é dev, o que você produz, que tipo de análise você faz, qual o termo de dev que ninguém conhece, que seria legal todo mundo conhecer, e você dissemina esse conhecimento. Então, cara, vamos todo mundo fazer uma reunião para a gente fazer um grupo de estudo de determinado segmento. Pô, você tá mostrando que você é um cara que quer aprender, quer ensinar e tá agregando para a vida do outro. E é uma coisa que depende só de você. Você pode entregar um projeto adicional, mas eu acho que um estagiário que só quer trabalhar mais horas por dia não é o melhor jeito de você ser efetivado. Eu acho que é buscando projetos paralelos que agreguem para pessoas em outras escalas além do seu trabalho e vender que você está fazendo isso bem. Espero que tenha respondido sua pergunta, Christian. Fico muito feliz aí pela pergunta. Vai ter pergunta boa.